Não faça isso, pelo amor de Deus. Só um pouquinho. A paz do Senhor, irmãos. Estamos chegando nessa noite. Amém. No nosso culto online. Pela graça do Senhor, a qual Ele tem nos dado, né? Mais um dia, pela sua infinita graça e misericórdia. Estamos aqui para celebrar mais um dia, porque esse é o dia a qual o Senhor nos fez. Eu não sei o que aconteceu no seu dia nesta noite, mas eu quero te dizer uma coisa: tudo está no controle de Deus, e não é diferente na minha vida e na tua vida não. A paz do Senhor, pastor Edivaldo, irmã Cláudia, todos os irmãos que estão conosco nessa noite. Vamos aguardar enquanto nossos irmãos continuam entrando, para nós estarmos celebrando ao Senhor nessa noite. Amém, irmã Cláudia, Beatriz, né? Dias. Nosso pastor também se encontra presente. Agora mesmo a porta está diante de você. Amém. Pode ser agora. Irmão Carlinhos Misael, né? Isso já voltou pra vida de alguém. Evangelista Fábio, nossa irmã Sara, o Isaac, Cristina também Pimenta. A paz do Senhor, Isabelle. Amém. Cadê minha mocidade nessa noite? Cadê vocês? Todos os nossos irmãos que estão aqui, a paz do Senhor Jesus. Né? Estamos celebrando ao Deus que nos fez nessa noite. Ele vem, a promessa dele é fiel. O Senhor, ele vem. A paz do Senhor para todos. Né? Os que não me conhecem, eu sou Thaíses, eu faço parte da membresia ali da Catedral da Assembleia de Deus. A nossa matriz fica em Vaz Lobo, mas a nossa congregação fica na Rua Palas, 611, Pavuna, né? O nosso pastor dirigente é o pastor Sérgio Pimenta e o nosso pastor presidente é o pastor Josiel Raimundo dos Santos. Amém? O Bruno, o Duda, mais uma e vamos seguindo. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedir que o Senhor ele venha alcançar a cada um nesse momento. A paz do Senhor, Duda. Ana Carolina Pereira também, da nossa matriz. Todos os irmãos, independente do campo ao qual você venha congregar, você saiba que você é a igreja. Como eu falei no último vídeo, essa igreja, a sal da igreja que está na sua casa. Amém, irmão Jorge, irmã Deise. Deus está no controle da sua vida, tá bom, irmã? Creia. O Senhor, ele não nos desampara, não. Ele é fiel em suas promessas. Fiel é o que prometeu. E nós estamos aqui para celebrar, né? O tema da nossa live nessa noite, que foi estabelecido ali, o tema diz o seguinte: procura-se um intercessor, né? Aleluia. Senhor, te damos graça nessa noite, porque nós sabemos, Senhor, que nossos dias são contados diante da Tua presença. Queremos te pedir nessa noite, Senhor, entra com providência na vida de cada um nesta hora. Senhor, temos recebido, Senhor, notícias tristes, mas nós queremos celebrar as boas novas, as boas notícias que iremos ouvir e continuaremos ouvindo, Senhor, da Tua palavra e da Tua boca. Quero te pedir nessa hora, entra com providência, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, que já se encontram neste lugar reunidos. Separados estamos, sim, Senhor, por uma tela, mas o Senhor tem nos reunido em lugares celestiais. E é por isso que nós queremos te
agradecer por essa ferramenta, Senhor, que nos traz a liberdade nessa hora de cultuarmos o Teu nome, de celebrarmos, Senhor, a nossa vitória, porque nós sabemos que Tu és o Deus que tem, Senhor, cuidado da nossa família, cuidado de cada um que está ao nosso redor, Senhor. Pai querido, nos ajuda nessa noite, que a Tua presença venha a ser notória, não somente, Senhor, queremos Te agradecer, mas queremos, Senhor, nesse momento, Te agradecer por tudo que o Senhor tem realizado, pelo dia a qual nós estamos, Senhor, curtindo, estamos agradecendo. Quantas coisas o Senhor tem nos livrado, tantas coisas, Senhor, o Senhor tem feito em favor do Teu povo, e só podemos Te dar graça nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmã Adriana, né, Neves. Paz do Senhor, a nossa irmã Joana Dark, nessa noite. Desde já peço perdão aos irmãos, porque na última live teve muitos pedidos de oração ali que eu não consegui acompanhar, né? Não porque eu não tinha ciência ali, não. Foi por conta da falta de habilidade mesmo. Mas o Senhor vai nos dando graça nesse momento, né? Para nós estarmos celebrando. Coloque teu pedido de oração. Se nós não pudermos anotar nesse momento, saiba que você está anotando aí, está sendo reconhecido no céu. E quando nós estivermos orando, o Senhor estará te visitando e visitando o propósito ao qual você tem estabelecido a Ele nessa noite. Amém? Nós gostaria de compartilhar também com os irmãos nesse momento a palavra que se encontra no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel. Como todos nós que estamos aqui, né, escalados para estar trazendo uma palavra, nós sempre falamos, vamos aguardar os irmãos procurarem. Aqueles que não estão conseguindo achar, podem ir no início da Bíblia ali, no índice, procurar onde fica a página da Bíblia, da sua Bíblia, onde vai estar o livro de Ezequiel, 22, livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Esse é o versículo a qual está embasado o nosso tema nessa noite. Amém, irmãos? O Senhor, ele tem procurado intercessores, não somente adoradores, né? Adoradores sim, mas também adoradores que venham interceder, que estejam nesse momento na posição, a forma com a qual o Senhor, ele quer que você esteja nessa hora, né? Tem muitos pedidos de oração, pode crer, irmão, que nós estaremos orando, aqueles que se encontram internados, aqueles que precisam do socorro do Senhor nessa noite, nós estaremos aqui intercedendo, estaremos aqui se ministrando, compartilhando a palavra, mas o Senhor já tem dado ordem aos seus anjos para entrar em favor na vida de cada um nesse momento. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Amém? E diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. A palavra do Senhor nos diz que Ezequiel, ele recebe essa palavra de Deus naquele momento ao qual ele estava ali em exílio, né? E eu sei que às vezes nós podemos falar assim, a palavra do Senhor às vezes ela é tão dura. Só que o texto vem dizendo, a realidade daquele momento de Ezequiel era esse. Deus estava procurando alguém que se apresentasse diante dele, que pudesse estar intercedendo por aquele povo naquele momento. Nós sabemos que cada pessoa, ela tem uma forma singular. A maneira que eu me expresso não é a mesma maneira que você se expressa, né? E independente do local que você venha estar agora, eu digo município, Rio, e eu tive a possibilidade hoje de falar com pessoas que moram fora, e uma coisa eu sei, independente do local que você está, nós sabemos que a língua, ela tem várias maneiras e tem símbolos, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um Deus que fala com a sua humanidade através da criação, né? O Criador de todas as coisas, ele usa meios visíveis e invisíveis para alcançar aqueles que estão aguardando nele e aqueles também que não. Romanos 1, ele diz assim, que todas as coisas, aquilo que se pode conhecer de Deus, estão reveladas pelas coisas criadas e também pelo céu que manifesta toda a glória dele, né?
No Salmo 119, versículo 18, o salmista, ele faz esse clamor. Ele pede: ah, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da sua lei. Muitas vezes, nós nos pegamos em situações que nós achamos que Deus é injusto, que Deus não está nos ouvindo, que Deus não... Parece que ninguém está ouvindo nada, que o teu clamor, todos estão com ouvidos tampados. Mas o texto, a palavra de Deus em si, que é uma carta para a humanidade, ela diz que, na verdade, a nossa vida tem que estar voltada para o Senhor e a nossa fé também, o Criador de todas as coisas. A nossa mente humana, ela é falível, ela é limitada, né? A espiritualidade que nós podemos abraçar e conhecer, a Bíblia é bem clara de dizer que o conhecimento que Adão tinha não é o conhecimento que nós temos hoje. Porque Deus, ele se revela para a humanidade com os seus processos, né? A própria história da humanidade, ela vem desenrolando e mostrando o conhecimento através da história. E Deus, ele se revela da mesma forma para o homem. A nossa mente, ela é limitada, sim. Para o mundo espiritual, ela é limitada. Quando nós pedimos ao Espírito Santo que venha trazer luz sobre nós, assim como o salmista, ele falou: desvenda meus olhos. O salmista, diante de uma situação, ele vem clamar a Deus que venha abrir os olhos dele para que ele possa enxergar além da visão humana. Nós precisamos pedir a Deus que a nossa visão, a nossa ótica, ela venha a ser trocada. Que a nossa ótica, ela venha deixar de ser humanista e venha a ser celestial. O que Deus quer que você veja nesse momento. Aquilo que é necessário você ver. Até porque a fé, ela não é baseada no que você está vendo. Diz o texto também na palavra que Abraão, Deus, ele chama Abraão e dá uma ordem a Abraão. Abraão, você precisa sair do local que você se encontra. Mas a sua bússola vai ser a sua fé e a minha voz, a minha palavra. O que eu determinei para você, você sai, mesmo que você agora não saiba o caminho, mas você precisa confiar em mim, porque na trajetória eu vou te mostrar o destino. Essa é uma fé que não está limitada na ótica humana, mas ela está limitada na fé pautada em Deus. A nossa mente, ela precisa abrir, né? Abrir, porque em locais celestiais, né? Na espiritualidade a qual o Senhor ele quer que nós venhamos adentrar, existem tesouros que uma mente humana ela não consegue compreender, somente por meio da fé. A Bíblia, ela é a linguagem de Deus para o homem. E o que me faz acessar esse local a qual tem tesouros para a minha vida e para a sua vida? O que me faz adentrar é a minha fé e a oração. Porque a oração, ela é o meio de comunicação do homem. Não estou falando de uma oração mecânica, mas é um conversar, né? O texto em Gênesis fala que Enoque andou com Deus. A intimidade de Enoque era tão grande que Deus o teve para si. Não fala qual era o ritual que ele fazia, mas fala que a comunhão dele o fez andar com Deus, e essa comunhão fez ele ser arrebatado pelo próprio Deus. Então a nossa comunhão, ela precisa ter propósito diante de Deus, ser alicerçada na nossa fé e precisa ser amparada em todo momento através da oração. Por quê, irmãos? Tudo que nós devemos fazer, nós temos que ser guiados pela oração. Porque uma coisa é certa, se nós não começamos em oração, com certeza nós terminaremos em oração. Eu posso até me relacionar, não digo eu, mas eu digo de modo geral, né? Os jovens estão buscando um relacionamento, estão buscando uma porta de emprego. O namorado, ele pode surgir, o emprego, ele pode surgir, mas a oração é que vai trazer para mim a certeza que aquela é a oportunidade, o momento e o sim de Deus na minha vida. Eu preciso colocar diante de Deus. Porque quando eu não coloco e eu entro em relacionamento, em círculos, fora da direção de Deus, eu vou acabar terminando em oração. Por isso
que o que não começa em oração vai terminar em oração. Quantos relacionamentos que são dessa forma? Não se apresenta no início, mas no final é necessário muita oração para que venha se resolver situações que nós poderíamos ter apresentado a Deus e ter ouvido nessa troca de intimidade com Ele. Então, diante desse tema que eu trago para mim e para você nessa noite, nos nossos dias atuais, nós como igreja, porque nós somos a igreja. A igreja ela não está presa. A porta do templo ele pode estar fechado, né? Ou não, porque tem igreja que está cultuando. Mas eu quero te dizer uma coisa. A igreja atual, ela tem o seu papel nesses dias. Quando Jesus ele sobe aos céus, né? E ele deixa ali diante dos discípulos, ele foi bem claro que ele estava passando naquele momento para a igreja a função. Então a igreja ela tem o papel hoje da extensão de Cristo na terra. A extensão, eu não digo o templo, mas eu e você. Nós fazemos parte desse corpo da noiva a qual ele irá buscar. E nós somos a igreja, somos a noiva de Cristo. E precisamos nessa terra estar fazendo a diferença e estar representando ele nesse lugar. Nós precisamos estar representando o Senhor nesse lugar. O mundo está vivendo momentos de incertezas. Não é somente o mundo, não, mas as circunstâncias, elas batem à nossa porta. Independente de quem você seja, da tua posição social, ela tem batido a nossa porta em todo momento. Mas o segredo é ter esse Espírito Santo dentro da tua casa, fazendo morada dentro desse templo e deixa ele resolver as coisas e colocar tudo no lugar. A igreja, pela sua própria natureza, ela automaticamente ela reage nesse mundo, somente pela sua existência. Quantas coisas nós temos visto contra a igreja, movimentos se levantando, mas é pela natureza da igreja, ela representa Cristo aqui. Vai ter momento que será pior, será. Não estamos vivendo um momento de perseguição contra a igreja no Brasil, né? Assim posso dizer de forma geral. Nós, nesse momento, estamos isolados pela necessidade de estarmos, né, cumprindo ordens dos nossos governantes. Estamos cumprindo. Não é uma perseguição contra a igreja. Nós precisamos estar nesse mundo cumprindo e sendo também éticos dentro daquilo que nós podemos fazer como igreja, o nosso papel social. E da mesma forma, se nós pudermos abrir ali em Efésios, vamos abrir? Pega a sua Bíblia nesse momento, Efésios, capítulo 6, versículo 12, né? Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Você vai ver que a igreja que milita não é aquela que está presa entre paredes. A igreja que milita é aquela que leva a bandeira de Cristo aonde ela estiver. Quantas igrejas, eu posso dizer assim, né? Quantos estão encarcerados, mas que tiveram a sua vida transformada por Cristo? Estão, talvez muitos irmãos, estão presos, né? Talvez tenham tido um encontro real com Cristo no local de prisão, porque aqui fora não deram ouvido ao Evangelho. E Deus, não é que Deus ele fez isso, Deus ele tem a vontade dele soberana e tem a vontade dele permissiva. Então todos os caminhos Deus ele usa para que venha nos aproximar dele. Quando o homem também ele abre o seu coração, que ele se deixa ser guiado e levado pelo Espírito Santo. Em Efésios 6, versículo 12, né, nós vamos ver essa natureza dessa igreja, que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então a Bíblia ela vem me dizer que a minha guerra, a guerra da igreja, não é
aqui. A nossa guerra, ela precisa ser batalhada num local espiritual. E nesse ambiente, se nós formos olhar dessa forma, se a vida da igreja, a luta da igreja, né, é necessário tudo isso, eu entendo que a minha maior ferramenta é a oração. Ou seja, a oração é a própria guerra. Você pode achar assim, eu aceitei Jesus, estou na igreja, não ocupo um lugar de destaque na minha igreja, fico naquele meu cantinho, mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor, Ele já te convocou. Quando você levantou a sua mão, você já foi convocado, você já faz parte desse exército. E a nossa guerra é a oração. Nós só conseguiremos atravessar barreiras quando nós usarmos a oração como guerra. A oração é a própria guerra. E não tem para onde você correr. Você pode achar assim, eu escuto tantas pessoas falarem que é só fazer a obra, que começa a aparecer tantas coisas, que eu prefiro ficar no meu cantinho. Eu te digo uma coisa, também, que independente do lugar que você vai, a bandeira que você carrega, ou é sentado, ou é na frente da batalha, você vai passar por situações, sim, também. Porque o evangelho também é bem claro. Muitos querem a glória da cruz, mas muitos não querem carregar a cruz. Mas o Senhor nos chama da mesma forma, nos colocando no local ao qual Ele tem estabelecido como igreja. Você pode achar que você não tem um local de destaque. Talvez aqui, né, aos seus olhos, pode até ser na tua visão. Mas o céu, ele te conhece. O texto diz que Daniel, ele era conhecido pelos homens. Lembra? Daniel era observado. Daniel, ele era conhecido no inferno, porque quando ele faz a oração e ele aguarda a resposta de Deus, a resposta sai, mas antes de chegar até Daniel, ela passa por um período de turbulência para que não chegasse. O céu conhece Daniel, os homens conhecem Daniel e o inferno também. Aonde você quer ser conhecido nessa hora? Aonde você quer e aonde é importante? O Senhor, Ele te conhece. O Senhor, Ele te conhece. Em Salmo 139 diz, antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Jeremias, quando ele olha no seu chamado ali, que ele se detém com Deus ali naquela hora, ele acha assim, Senhor, eu sou uma criança, eu não tenho condições. E o Senhor fala, olha, Jeremias, nada disso que você está falando para mim tem efeito, porque eu te formei, eu te enviei e eu te estabeleci como profeta entre as nações. Então, o que eu mandar você falar, você vai falar. E o que eu mandar você fazer, você vai fazer. Te coloquei para levantar reino, derrubar reinos, porque eu sou o Senhor que estou te chamando. E o Senhor também te chama nessa noite. Você pode se achar limitado, mas eu te digo que você é de fundamental importância no reino de Deus nesses dias e em todos. Nós nos baseamos por circunstâncias, né? Tá um caos global, eu não sei o que fazer. Quantas pessoas em outros períodos também viveram situações difíceis. Esse é o momento que nós estamos enfrentando. Mas iremos vencer pela graça de Deus. Iremos vencer pela vontade de Deus na nossa frente. Vamos voltar aqui para o texto. E nós somos a igreja. Se nós somos a igreja, não oferecermos a solução para aqueles que não conhecem, que igreja somos nós? Será que eu sou a igreja apenas que cultuo nas quatro paredes da minha igreja, ocupando um local no meu coral, na minha mocidade, no meu grupo de departamento, na minha célula? Não, eu atuava, mas agora eu estou de férias. Eu quero te dizer, você não está de férias. O Senhor, Ele tem te chamado. Nós falamos na última live, na segunda-feira, que Samuel, ele precisou ter um encontro com o Senhor. Talvez você tenha andado, mas o Senhor te chama nesse momento. É necessário estar no local, porque o Senhor, Ele está procurando. O Senhor, Ele está procurando. Em Efésios também, nós lemos o 20... Vamos ler agora o 19?
O 19 ainda diz assim para nós. O 19. E também, isso é o perdão, 18. Com toda oração e súplica. Vamos ler a partir do 17, para os irmãos poderem entender. Tomai também a capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estamos em uma guerra, estamos orando, a espada é a palavra, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica. Para todos os santos, e também por mim. Isso quem está falando é o apóstolo Paulo, e por mim também, para que me seja dada no abrir da boca a palavra, para que com intrepidez, com ousadia, com oportunidade, eu possa fazer conhecido a palavra, né? Conhecido o ministério do Evangelho. O apóstolo Paulo, né? Podemos dizer, com a vida dele como ele tinha, transformada, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele diz que ele precisava e necessitava da oração de todos por ele. E não somente por ele, mas para que o ministério dele pudesse avançar. Era necessário que tivessem pessoas orando, intercedendo, apresentando, para que ele pudesse alcançar os propósitos dele, no chamado dele. No versículo 19 que nós lemos, né? No abrir da boca, nós precisamos de ousadia do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo, de temor, não, mas Deus nos deu um espírito de ousadia, para que nós possamos adentrar aonde homem nenhum consegue, mas com a ajuda do Espírito Santo, uma palavra tua vai até a divisão da alma daquela pessoa. A palavra, ela desce ao coração e traz luz ao entendimento. Esse é o propósito ao qual o Senhor tem nos estabelecido esses dias. Quando eu olho aqui para Jesus no Evangelho também de João, capítulo 17, ele vem me apresentando Jesus como um dos maiores intercessores. Aquele que estava com os discípulos, mas ele começa a interceder ainda, antes de ser sacrificado ali, né? Morrer naquela cruz. Jesus, ele começa a orar pelos discípulos e começa a apresentar o Pai. Ele fez uma oração por mim e por você. Ele continua intercedendo pela igreja, à destra de Deus, pela minha vida e pela tua vida. Ele continua intercedendo por nós, para que o propósito da igreja, ela não fique parada, mas para que as portas do inferno não venham prevalecer. É a promessa dele, que não nos deixaria só, que não ficaria longe, distante não, mas que nos daria um outro consolador. Esse consolador que me visita e te visita nesse momento, que está com você em todos os momentos da tua vida. Quando a lágrima cai, quando o sorriso ele sai também, o Senhor ele está contigo, ele intercede à destra de Deus pela minha vida e pela tua vida. Você não está sozinho, não. No João, 17:9, ele ora pelos discípulos e pela igreja. Aqueles discípulos que estavam naquele momento, mas também pela igreja, por nós hoje. Foi uma oração que ela avançou o tempo e nos alcança no dia de hoje. Senhor, eu preciso dessa unção sobre a minha vida. Você pode estar pedindo nessa hora. Cristo já intercedeu por você. Cristo já acreditou em você. Você já viu algum projeto de Deus que tenha fracassado? Muito menos a tua vida. O Senhor, ele tem te levantado nessa geração para fazer a diferença. Eu não estou falando para você ir para a rua gritando, não. Eu estou dizendo para você ser igreja dentro do seu lar, nas suas redes sociais, com aquele que você fala, trazendo uma palavra de ânimo, de vida, dizendo sim. Nós estamos vivendo situações difíceis, mas imagina quando a igreja for arrebatada. O caos que se tornará. Então nós temos que trazer a esperança para aqueles que nos ouvem. Olha,
Cristo, ele subiu. Aquele Cristo que muitas vezes é comemorado, vai vir a Páscoa, que é comemorado, né? A Páscoa. Você sabia que ele morreu, mas ele ressuscitou? E você sabe que a promessa que ele falou, se você quiser, você pode também compartilhar comigo. Sim, a Bíblia, ela diz que esse céu ele vai ser aberto. E o Senhor, ele descerá nas nuvens. E aqueles que estiverem preparados e selados pelo Espírito Santo, crendo que Jesus é o único e suficiente Salvador, e que só ele pode mediar o homem a Deus, irão ouvir a trombeta, o som da trombeta, e encontrarão com o Senhor nos ares. Seremos levados para um lugar que não há dor, não há sofrimento, não há peste. Nada poderá nos alcançar naquele lugar. A vida aqui, sim, tem tribulação. Jesus mesmo disse em João 14, olha, tenho-vos preparado outro lugar. Jesus, ele falou, aqui seria temporário, então nós não podemos viver como se fosse nosso lugar definitivo. Você tem um local, igreja. Você precisa saber que o teu lugar não é aqui. E enquanto você está aqui, qual é o teu papel? O que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? Irmãos, não permita que nada venha te roubar da graça de Deus. Não permita que nada venha te roubar a certeza que você pertence aos céus. Não permita que nada venha te roubar. Não permita, irmãos. Hoje nós estamos falando aqui, mas o amanhã nós não sabemos se pertence somente ao Senhor. Voltando para o nosso tema. Perdão que às vezes eu fujo, mas está no controle de Deus. Quando eu olho para o dicionário hebraico, ele fala que a palavra intercessão, é paga, que significa colidir com violência. Intercessor, importunar por persistência, suplicar, interceder, pleitear, esforçar, prostrar, se jogar, alcançar, correr e orar. Interceder. O Senhor nos chama com esta palavra nessa noite. Você é o intercessor a qual eu tenho levantado nesses dias. Vamos abrir também em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 37. Vamos abrir nesse momento. Amém? Vou beber água enquanto os irmãos procuram. Isaías 37. Se não achou, olha no índice. Vamos estar compartilhando juntos, sem pressa. Amém, irmãos? Sem pressa nesse momento. A própria Bíblia diz também, né, que nós não devemos ter pressa em sair da presença do Senhor. Não digo que seja somente agora, mas é o momento que nós estamos compartilhando essa palavra. Palavra de vida. Não é porque está saindo da minha boca, porque a palavra, ela é vida. Ela é vida. Ela vai e faz aquilo a qual Deus destinou que ela faça nessa noite. Isaías 37, amém, irmão? Isabel está pedindo oração, né? Vamos estar orando no final. Isaías 37. A palavra bem conhecida, quando nós falamos de intercessores, nós lembramos muito de Abraão, que intercedeu por Ló, dentro de Sodoma e Gomorra, né? Olhamos também para Samuel, lembra? Samuel, ele intercedeu pela vida de Saul, porque na mente de Samuel, Saul poderia ainda ter mais uma oportunidade. Nós olhamos também e vemos outros homens que intercederam também. Moisés, quando estava face a face com Deus ali, e Deus fala que iria exterminar, Moisés, o que ele faz? Ele intercede pelo povo, né? Poderíamos trazer qualquer um desses, mas a palavra que o Senhor me deu, fixa para debruçar, foi Isaías 37, a qual nós vamos nos achar dentro desse tema. Que diz assim, Isaías 37.
Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim o mordomo, a Sebna o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, enviou o profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este é um dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, mas não há força para dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabizaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou a afrontar o Deus vivo? E repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faze, pois, agora tuas orações pelos que ainda subsistem. Esse texto, ao qual vem falando para nós nessa noite, diz que Isaías, no período ao qual estava ali, né, em Babilônia, diz o texto que ele recebe, o rei Ezequias, no seu reinado, ele houve um caos ali nacional também, né? Diz o texto que Senaqueribe vinha destruindo reinos, né? Aqueles que não faziam acordo com ele vinha derrubando os reinos e dizimando nações. Até que chega um momento ao qual ele se depara com Judá, com o povo de Judá, o povo do Reino do Sul ali, e ele começa a afrontar, dizendo que o mal era iminente, que bastava um pouquinho de tempo que era que ele pudesse entrar e destruir toda a nação se eles não se rendessem a ele ali. E ele vem ameaçando e diz: olha, nenhuma nação, nenhum dos seus deuses subsistiram a mim, e vocês também não serão diferentes. E Ezequias, ele naquele momento, ele se sente afrontado diante daquela palavra de Senaqueribe, daquela ameaça a qual ele estava passando. Ele começa a preparar pessoas para que fossem enviados ao profeta Isaías. E diz o texto aqui no versículo 2, então, Ezequias, né, separou Eliaquim, que era o mordomo, separou Sebna, que era o escrivão, e separou também alguns anciãos dos sacerdotes, para que pudessem ir diante de Isaías pedir socorro em oração. Nesse texto, é bem claro a função de Isaías. Isaías estava num local a qual ele poderia ser encontrado. O reino não era com ele, mas ele era profeta daquele período que Deus estabeleceu. Nesse capítulo, Deus ele vem deixando bem claro ali, através do profeta Isaías, que algo estava para acontecer com aquela nação. Mas era necessário que Isaías se colocasse como intercessor e pudesse pedir a Deus por aqueles que ainda existiam ou subsistiam, né? Porque diz o texto que Senaqueribe ele cercou Judá. Ele cercou, não deixou saída. Mas o Salmo diz também que o Senhor, ele é o meu socorro bem presente em tempo de angústia. Nós estamos vivendo um período bem parecido com Ezequias, com Isaías, né? Não estamos cercados por guerra, a qual nós possamos enxergar dessa forma. Nós estamos cercados, nesse período, por situação que temos ouvido também, que tem acometido outras nações. Mas o Senhor nos chama nessa noite como intercessores. O Senhor nos chama, nos apresentando o nosso propósito. O nosso propósito nesse período como igreja é apresentar ao Senhor aquilo que tem vindo contra a nossa nação. Quando eu olho para esse texto, eu não consigo ver outro caminho. O Senhor ele tem te chamado como Isaías. O Senhor está te chamando para a intercessão.
O Senhor, Ele está te chamando para que você possa se colocar no lugar, assim como Cristo, Ele se colocou naquele lugar por nós, pela igreja, e Ele passou para a igreja essa responsabilidade. Nós hoje temos a responsabilidade de estar intercedendo por aqueles que estão em locais isolados e talvez sem esperança. O Senhor tem nos chamado como profetas, sim, dessa geração, mas profetas que possam se posicionar, se colocar na brecha, que nem nós lemos em Ezequiel, se colocar na brecha, porque o Senhor, Ele está procurando. Nessa noite, o Senhor, Ele pode contar com você? Será que o Senhor, Ele pode contar com você? Será que você está entendendo a localidade sua como igreja nesse momento? Nós que trabalhamos em escola, né? Nós acabamos compartilhando assim, não é férias, deixa as crianças em casa, não vá para o shopping. Vamos levantar uma outra bandeira também agora. Não é férias, igreja. Precisamos permanecer no nosso posto. Não é férias. Não é férias. As nossas férias, o nosso descanso não é aqui. Nós precisamos estar intercedendo ao Senhor, pedindo ao Senhor por essas vidas. Quando eu olho, eu vi hoje no jornal, pela manhã, eu vi que a China, ela cumpriu um luto nacional hoje, de 3 minutos. Eles fizeram uma homenagem àqueles que faleceram, seja na frente da batalha, né, em hospitais, mas aqueles também que foram acometidos pela pandemia. Quando o nosso pastor, para os irmãos que não sabem, o nosso pastor botou lá no grupo para nós estarmos orando amanhã, né, em prol da nação. Eu digo para você, nação, eu não estou falando de política, eu não estou falando de governante, eu não estou falando de A e de B, de quem eu votei ou deixei de votar. Eu não estou falando isso. E nem estou falando para você ir para a rua amanhã. Eu estou falando para você se levantar como intercessor pela tua nação, que foi isso que Isaías ele fez. Ele se levantou e ele intercedeu a Deus pela nação, que inclusive ele estava ali também. O Senhor, Ele tem falado também dessa forma. A China, eles homenagearam, irmãos, eles fizeram um dia de luto por aqueles que morreram. Amanhã, muitas igrejas, quem puder entrar, né? Quem puder, a partir de meia-noite, vamos começar o domingo apresentando ao Senhor. Vamos começar o domingo na brecha, intercedendo, pedindo ao Senhor que Ele venha repreender toda a ação de pandemia, que possa ser, irmãos, que a fé é pelo aquilo que você não está vendo. Nós ouvimos notícias ruins, sim, assim como Isaías ouviu, Senaqueribe estava vindo, o mal estava vindo, mas o controle estava na mão de Deus. E nós também podemos fazer essa diferença. Nós podemos também nos colocar na brecha como igreja. A igreja, ela precisa estar unida, independente da tua placa de denominação. Nós precisamos apresentar, pedir socorro dos céus. Pedir ao Senhor que Ele venha repreender. Talvez você esteja aqui, esteja em casa, mas talvez outros estão trabalhando, estão em hospitais. Estão ali vendo pessoas morrerem sem Jesus. Pessoas que entram ali e ficam desesperadas. O mal tem acometido sim outras nações. Mas nós podemos olhar para o alto e pedir ao Senhor. Não estou falando novamente sobre política. Estou falando sobre a nação, sobre a igreja. Ela se apresentar a Deus como intercessor nesse momento. Diz o texto no versículo 2, olha só. O rei, o que ele faz? Ele manda um administrador procurar Isaías, manda um escrivão e manda sacerdotes. Quando eu olho para isso, eu entendo que independente da função que você ocupe, o Senhor ele está nos convocando para assumirmos o nosso local.
assumirmos e apresentarmos ao Senhor, pedir ao Senhor que venha repreender toda a mortalidade, que essa peste ela venha ser dissipada, que Deus venha dar entendimento aos homens a qual estão atrás de solução, seja através de medicamento. Eu não estou te falando aqui que amanhã não vai ter mais nada, não. Deus, ele usa os seus meios. Deus, ele tem poder de tocar na mente, vidas serem restauradas e ser restabelecidas, e esse mal cessar. A ameaça de Senaqueribe, ela era real. Ele queria entrar naquele local. Mas a providência de Deus, através do profeta Isaías, dissipou e não ocorreu. A fama de Senaqueribe era muito grande. Ele entrava nas nações, capturava, levava o rei daquele local, daquele período, daquele rei, ele levava como brinde e como troféu. Mas eu quero te dizer nessa noite, o Senhor Jesus, ele tem levantado a nossa bandeira. Nós não iremos celebrar o luto de pessoas. Nós iremos amanhã apresentar ao Senhor oração e jejum pela nossa nação. Nós precisamos. Não espere ser instituído um dia para luto. Não espere, não vamos esperar, igreja. Vamos nos colocar na brecha, pedindo ao Senhor misericórdia. Eu sei, muitos vão se contaminar, mas quantos têm perecido sem a esperança de Cristo? Irmãos, o inferno está com a boca aberta. Quantas pessoas têm descido? Quantas pessoas? O Senhor, ele vem nos chamar a nossa responsabilidade. Em Miqueias também, Malaquias, o Senhor vem chamar o povo dele. 2:7, se eu não me engano, vem falando, olha, eu tenho visto o ritual de vocês têm adorado, vocês têm feito tudo no templo, mas e os necessitados, aqueles que precisam do seu apoio? Vocês são sacerdotes, vocês são um povo escolhido. Hoje nós somos o sacerdote de Cristo nessa terra. Nós precisamos ser o Isaías da nossa geração. Precisamos apresentar o Senhor. Por isso que eu te digo, não pense assim, é por causa de política. Não é questão de política. Eu quero frisar bem isso a você. A Bíblia fala que nós temos que orar pelos nossos governantes. Os nossos governantes não pertencem apenas a um partido. É aqueles que estão sobre as nossas vidas, porque Deus tem instituído. Então, a nossa oração tem que ser específica, para que Deus venha dar sabedoria, que Deus venha dar entendimento a todos os departamentos do nosso governo. A igreja atuando em meio à sociedade, sim, mas Deus agindo também no sobrenatural na vida de todos eles. Que a nossa nação, ela possa ser conhecida por um milagre que não ocorreu em nenhum outro lugar, mas porque a igreja se levantou e pediu ao Senhor misericórdia, que ela venha ser conhecida. Que o boato de Senaqueribe, ele venha cair por terra e que não venha achar lugar na nossa nação. Que o boato de Senaqueribe que ia entrar e iria destruir tudo, venha ser frustrado. Porque o nosso Deus, ele é maior. O nosso Deus, ele é maior. E quando eu estava olhando pela manhã isso, ver o presidente instituir 3 minutos por aquelas pessoas que perderam. Que triste. Que essa não seja a realidade do Brasil. Que essa não seja a realidade do Brasil. Nós temos ouvido, sim, notícias tristes, mas o Senhor tem poder de transformar a nossa realidade. Até porque o Senhor sabe a realidade do Brasil. Nós temos consciência da nossa realidade, das nossas diferenças, desigualdades sociais, nosso sistema de saúde. Já estávamos em situações difíceis antes de tudo isso. Tu imagine diante dessa situação que está se apresentando para a gente. Mas vamos vencer com a nossa guerra, que é a oração. Nós vamos vencer pela nossa oração. Temos que nos preparar. E quando nós nos colocamos e pedimos, né? Senhor, eis-me aqui. Se prepare. Porque o Senhor vai colocar vidas diante de você. O Senhor vai colocar pessoas
que precisam ouvir de você. Pode anotar. Você vai ver quando você pede ao Senhor isso, Senhor, eu preciso me colocar aqui. O Senhor vai colocar pessoas. Márcia que trabalha, eu sei que não é difícil, mas que o Senhor ele venha renovar suas forças. Sandra, Amanda, os irmãos que estão nos ouvindo da área de saúde, saiba de uma coisa, tenha a tua certeza no Senhor, mas saiba que você é um intercessor naquele lugar. Assim como eu sou um intercessor também aonde eu trabalho, aonde você trabalha, aquele que estuda, você é um intercessor. Quantos jovens, eu falo isso com a minha mocidade, quantos jovens estão em casa presos porque já passavam por problemas psicológicos, depressão, ansiedade, tantas coisas que já batiam na porta daqueles jovens. Como você acha que está agora? Deus tem te levantado independente da tua idade, para que você possa falar a verdade, para que você possa pregar Cristo, apresentar Cristo para eles. Quantas pessoas estão sem esperança? Mas nós temos uma palavra de vida e iremos falar. Vamos passar por isso, vamos passar, mas vamos pedir para aquele que pode guerrear nossas guerras tomar a frente. Os hospitais, quantos médicos estão rodando, irmão? Não estão nem indo para casa porque para não contaminar a família, mas já estão em isolamento. Em Sarapuruna, que nem a Márcia está apresentando, vamos apresentar os hospitais. Amanhã, separe esse dia para o Senhor, coloque diante dele as situações e nós iremos ver o milagre que Deus irá realizar diante de nós. Conforme abrir o louvor, pode ser agora. Cristo pode voltar agora. Cristo tem voltado para tantas pessoas nesse momento. Cristo está voltando. Quantas pessoas nesse minuto ao qual nós estamos aqui estão partindo, irmão, sem esperança de Cristo? Você que tem oportunidade, bote um louvor na tua casa, deixe outros ouvirem. Até o silêncio tem nos dominado. Por que tem ficado tão silencioso assim? Se eu posso botar um louvor na minha casa, deixar alguém ouvir uma palavra de esperança, nós precisamos compartilhar. Depois, na linha do tempo, daqui do Face, eu pedi ao pastor, nós vamos estar colocando, né? O Jocum, ele levantou uma bandeira de oração. Então, eles colocaram 10 propósitos de oração, a qual nós podemos estar apresentando amanhã, a partir de meia-noite hoje. Vamos entrar o domingo apresentando ao Senhor e deixar que Deus venha repreender esse mal. O que nós não podemos, o Senhor, Ele pode. Não viva com medo, você como igreja, não viva com medo. Saiba que o Senhor, Ele reina na tua vida e Ele te dá vida, Ele te dá saúde. E mesmo que nós venhamos passar por alguma coisa, o Senhor diz que Ele não nos abandona e Ele nos dará vitória. Não entregue a tua mente, as batalhas nós ganhamos na nossa mente. Creia que o Senhor, Ele tem agido. E nós iremos colocar na linha do tempo ali, para que os irmãos, aqueles que quiserem, tá apresentando diante do Senhor amanhã, né? Cada área, vamos apresentar sim, pedir ao Senhor que Ele venha intervir com a sua mão poderosa, tá? Jesus, Ele intercedeu e continuará intercedendo por nós pela igreja, tá? A igreja, ela não tá só. A igreja, ela é o sal desse mundo e o mundo, ele é preservado pela oração minha e sua. Nós somos a coluna desse mundo. Você é a coluna desse mundo. Você é a coluna da tua casa. Você é a coluna do teu trabalho. Você é a coluna da sua faculdade, do seu estudo, da sua família. O Senhor tem te estabelecido como coluna. Jesus, ele sofreu. Naquele jardim do Getsêmani, ele sofreu. O sofrimento dele ali, mas não deixou de parar de interceder, não. Ele continuou intercedendo por mim e por você. Não foi medo. Não foi medo da cruz, não foi medo do que os homens poderiam fazer com ele, não. Jesus ali, ele sofreu sim, porque ele sabia que ao pegar os pecados da humanidade, ele teria momentaneamente uma separação de Deus pelo pecado. E isso ele fez por mim e por você. Quantas pessoas ainda estão em trevas? Quantas pessoas ainda estão afastadas nessa situação? Eu ouvi um médico ele dizer que o sofrimento de Cristo foi tão grande,
na limitação humana que as veias dele não suportou e por isso que ele suou sangue. Jesus, ele pagou um alto preço. Esse é o momento de nós nos levantarmos e honrarmos o que ele fez para cada um de nós na cruz. Vamos seguir o nosso chamado. Não fique para trás, não se desanime. O pastor tem falado, se você está triste, chame no privado. Vamos nos comunicar, vamos nos falando. Não permita que nada venha ocupar a tua mente, a não ser a palavra e os louvores de Deus. Que tudo seja repreendido pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Amanhã, né, irmãos, a partir de meia-noite, vamos estar nesse propósito. Vamos estar nesse propósito unindo e nos apresentando ao Senhor durante o dia. Que nós possamos estar ali ligados, sim, sabendo que você é o intercessor. E não adianta você achar, já tem alguém na minha família que já se levantou, já aceitou Jesus e já está orando por mim. E está fazendo meu papel, não. O papel é individual. O teu lugar eu não posso ocupar. O teu lugar de intercessor só pode ser ocupado por você. Não pode ser ocupado por outro. Tem que ser por você. É você mesmo. Tá difícil, tá pesado, mas o Senhor, ele vai te dar graça. E nós iremos passar. E vou te dizer uma coisa. A igreja nunca mais será a mesma. A igreja, ela nunca mais será a mesma. O Senhor, ele está restaurando e está nos avivando por meio desse caos. Creia. E vou te dizer uma coisa, o teu chamado, eu não te conheço, você está do outro lado, né? Alguns eu não conheço. O teu chamado, ele não pode ser enterrado. O Senhor te chamou de acordo com o teu chamado. E não esqueça, tá? O Senhor, ele te chama. E o que ele te deu é teu. O que ele te deu é teu. O que ele tem colocado nas tuas mãos? O que ele colocou? Você consegue apresentar o Senhor nessa hora? Você consegue falar com ele, Senhor, o Senhor me deu para me poder fazer. Eu achei que eu era tão pequeno, me perdoa. Mas nessa noite, eu quero me colocar novamente no lugar a qual o Senhor me visitava. O Senhor, quando ele busca Adão onde ele estava. Adão, onde você está? Você não estava aqui, Adão? Aonde você está agora? Por que que você saiu do local do encontro do Mestre? O Criador te chama. Essa é a noite a qual o Senhor, ele quer te trazer para perto. O Senhor, ele quer te guardar. O Senhor quer restabelecer a tua aliança com ele. O Senhor te chama pelo teu nome. É o teu nome mesmo. Aquele que te formou te chama nessa hora e pede para que você venha voltar para o lugar a qual ele te colocou. Volte. É o momento de você estar ouvindo a voz do Senhor. Nós vamos estar orando nesse momento. Nós gostaríamos de fazer também, você que deseja também fazer parte desse exército. Que você, ou você não faz parte ainda do exército e você quer entrar, o Senhor tem entrado no teu lar através de vários louvores, através de palavras que você tem escutado, participado de tantas igrejas. O Senhor, ele te chama nessa hora. Sabe essa bagunça, esse caos? Quantos estão confinados em sua casa, mas não tem paz? E não tem para onde ir? Porque o ambiente não dá. Eu não consigo conviver. O Senhor, ele quer restaurar casamento nessa noite. O Senhor quer restabelecer tendas. O Senhor, ele quer trazer o coração do filho para o pai, do pai para o filho, restabelecer relações. O Senhor, ele precisa entrar na sua casa para mudar a sua vida. Em algum momento, o Senhor, ele precisava nos parar para nós olharmos para os nossos próprios relacionamentos e ver que estávamos acelerados. Calma aí, igreja. Vocês estão se perdendo. Calma aí. Vamos restabelecer o nosso altar. Vamos restabelecer as nossas relações. Vamos conversar. Vamos tirar aquilo que não estava bem resolvido. Situações precisam ser resolvidas. E o Senhor está começando pelos lares, pelas casas. Eu não sei o que você passa no teu lar, nem o que você tem enfrentado. Mas o Senhor, ele sabe. O Senhor, ele quer dar um basta nessa noite
O Senhor, Ele quer transformar a sua vida, a sua casa. Quando você sair desse confinamento, desse isolamento, muitos não irão entender o que Deus fará na tua vida. E não vão entender, ainda vão dizer assim, como é que pode? Eles ficaram isolados. O que aconteceu? Era só briga, contenda, discussão. E agora eles ficaram isolados entre eles lá. E agora está todo mundo diferente? O que aconteceu? O Espírito Santo reinou na nossa casa. O Espírito Santo transformou os lares. O Espírito Santo achou morada. O Espírito Santo de Deus, ele tem morada na nossa vida. Vamos estar nesse momento orando, pedindo ao Senhor que venha restabelecer pessoas, né? Você que deixou teu pedido de oração, eu quero estar apresentando ao Senhor nesse momento. Amém, irmãos? Vamos estar apresentando ao Senhor que a tua vida ela seja transformada, que a sua casa seja transformada. Tudo aquilo que você tem apresentado ao Senhor venha ser estabelecido nesse momento. Amém? Vamos estar orando nesse momento, que nós como igreja vamos começar agora, vamos estar apresentando ao Senhor. Pede a Ele que venha entrar com providência. Vamos nos colocar na brecha nessa hora. Não olha para quem está do teu lado. Apresenta ao Senhor e invoca essa presença dentro da tua casa. Senhor, nós queremos te apresentar nessa hora a casa da nossa irmã Adriana, a Célia, a Alexia, minha cunhada, amém, seja bem-vinda. O José Carlos, a Alessandra, que trabalha em hospital, Senhor. O Edson, Senhor, o pastor Sérgio, o pastor Carlinhos Misael, a Márcia, que trabalha no hospital também, em Saracuruna. Senhor, queremos te pedir pela saúde do pastor Oti. Venha restaurar, Senhor, nesta hora. Vai repreendendo toda dor. Senhor, visita nos nervos, nos tendões, Senhor, nas juntas. Que o Senhor venha restabelecer a saúde do seu filho. Pai querido, toma a Janaína nas tuas mãos, a Jaqueline, a Letícia com aquela criança, o Gabriel, a Lívia, a nossa irmã Isabel, Senhor, o Vicente, esposo da Elizabeth. Deus, entra com providência nessa hora, Senhor. Tu és o Deus que não está limitado às paredes. O teu reino, Senhor, pertence ao céu. Que a tua presença venha inundar as casas, venha trazer saúde, venha trazer restauração nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Toma a amiga da irmã Márcia, que tem colocado ela nesse momento. Pai querido, entra com providência nessa hora. Aonde tiver alguém ao alcance da nossa voz, aonde chegar esse vídeo, Pai querido, que a tua palavra venha achar lugar. Senhor, em nome de Jesus, quantos, Senhor, estão desesperados? O pastor Sócrates, a qual a irmã Elizabeth está pedindo oração, que está numa UTI, Senhor, numa CTI. Senhor, entra com providência na vida do teu filho. Dá vitória a ele naquele momento, Senhor. Pai, quantos empresários, Senhor, sem esperança, quantos estão já desempregados, mas nós queremos te pedir, Senhor, muda o quadro, que essas notícias, Senhor, elas venham ser, Senhor, transformadas, e que as boas novas da tua palavra, da tua presença, venha inundar as vidas de cada um nessa hora. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, aquele que eu não orei, mas o Senhor sabe aqui, aquele que está enfermo, aquele que está internado. Visita pelo poder que há no teu nome. Fica na nossa casa, Senhor. Muito obrigado pela tua presença. Pai querido, que nós possamos fortalecer uns aos outros, sabendo, Senhor, que o Senhor tem morrido pela tua igreja. E a tua igreja, Senhor, ela sempre irá prosperar e permanecer na tua presença. Pai querido, em nome de Jesus, visita nessa hora. Senhor, guarda as crianças. Quantas crianças que estão em casa, Senhor, livra do acidente, de queda. Livra, Senhor, daqueles homens perniciosos, Senhor, que olham com um olhar de violência. Pai querido, livra de abusadores, Senhor. Pai querido, visita os lares. Dá livramento a tantas crianças, Senhor, que são abusadas pelo mundo afora. Pai querido, vai guardando os idosos. Pai querido, guarda, livra de acidente doméstico também. Nos livra e livra a nossa casa. Nós invocamos a tua presença, Senhor, nesta hora, pedindo que o Senhor venha trazer à existência aquilo que nós precisamos. Toma a nossa irmã Janaína na
tuas mãos, que está lá em BH. Toma cada um nesse momento, Senhor, que todas as coisas venham cooperar para o bem, Senhor, daqueles que te servem nesse momento. Pai, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos, que nós possamos permanecer unidos, agradecendo ao Senhor por mais um dia. Acorde e fale obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem feito e eu estou aqui para vivê-lo embaixo da tua graça. Amém? Que nós possamos descansar na presença do Senhor, sabendo que Ele é fiel. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, que nós possamos estar aqui amanhã nesse mesmo horário, vai estar escalado outra pessoa, mas que nós possamos descansar, porque o Deus, Ele é o mesmo. Conto com a oração de cada um dos irmãos, aquele que eu não pude orar, que eu não visualizei, que os irmãos desde já me perdoem, em nome de Jesus, amém? Meia-noite, nós vamos estar orando, apresentando ao Senhor a nossa nação. Tá? E após essa live, nós vamos colocar na linha do tempo o chamado para a oração nacional. Quem quiser fazer jejum, faça, né? É momento. Jesus, ele orou até sangrar, a agonia dele em prol da minha vida e da tua. Então, vamos separar um dia para estarmos apresentando ao Senhor a nossa nação, tá? E o Senhor irá repreender esse mal e ficará apenas em boato. Ficará apenas em boato, porque maior é o Senhor na nossa vida, tá? Aí os irmãos podem copiar ali e permanecer orando. A fonte é o Jocum, tá bom? Fiquem na paz, eu peço oração pela minha casa também, porque eu sou necessitada das vossas orações, tá? A paz do Senhor a cada um, em nome de Jesus. Amém? Deus, se de repente o tempo dessa canção, alguns minutos fosse tudo que deu, segundos se passaram e aí, qual seria agora a sua reação diante do inimigo ou de um irmão, no santuário ou em meio à tentação?